Um. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. E hoje eu tenho a honra de receber duas unanimidades em termografia clínica. Hoje eu estou aqui com ela, a doutora Luciane Balbinot e o doutor Carlos Dalmaso Neto. Sejam bem-vindos, meus queridos. Oi, Franciele. Bom dia, Oi, boa Fran. tarde já. Bom dia! O pessoal está nos ouvindo bem? Tudo certo? Isso. Então, qual a ideia hoje da nossa Tudo. sala secreta, né? Eu estou aqui com esses dois especialistas em termografia, tá? Antes de mais nada, tá? A Lu tem mestrado e doutorado, né, com termografia. O Carlos tem um mestrado com termografia. O meu doutorado incluiu termografia. Então, aqui a ideia também hoje desse bate-papo é sim falar um pouco de como a termografia pode transformar sua prática clínica, mas também puxa o gancho que a termografia sim já tem já tem muitos estudos, né? E a sensibilidade para a acurácia do uso da termografia, ela é cada vez mais relevante, tá? Então eu estou aqui com esses dois especialistas, nossos convidados especiais de hoje, né? E eu já vou bater a bola de volta aí para Luciane, falar, Lu, você, que é aqui a referência, nossa referência, né, na termografia clínica, você poderia contar um pouquinho para o pessoal como que foi o seu começo com a termografia e como que tem sido aí ao longo dos 20 anos, né, usar essa ferramenta, enfim, se você puder nos passar aí como tudo começou e como que tem sido aí ao longo desses 20 anos. Claro, Fran, é um prazer falar sobre isso, é um assunto apaixonante e a termografia é uma ferramenta que tem muitas utilidades, amplia os horizontes de várias profissões, incluindo a área médica. E a minha área de atuação é fisiatria e neurofisiologia clínica, com testes neurofisiológicos, e eu trabalhava já há 20 anos atrás com pesquisa em termografia. A termografia era exclusivamente para mim uma ferramenta de pesquisa, primeiro para o mestrado, que foi em dor miofascial, depois no doutorado, que foi sobre neuropatia de fibras finas, especialmente neuropatia diabética. E o que aconteceu foi que aquele convívio com a termografia ficou muito intenso a ponto de que na clínica, no dia a dia, eu não conseguia mais trabalhar, ver um paciente sem a termografia, porque a termografia ela amplia o olhar clínico, ela dá respostas imediatas no primeiro contato com o paciente, com as queixas do paciente, mesmo ele trazendo muitos exames anatômicos, estruturais, não dão informação que a gente quer sobre a funcionalidade, sobre a dor no tempo real. Então, o que aconteceu comigo foi que ficar dissociado a clínica da termografia ficou impossível. Então, atualmente, o paciente entrou no consultório, já tem a câmera lá ligada, ele já está conversando e o termógrafo já está monitorando. É isso que aconteceu. Eu acho que você foi muito feliz no comentário, Lu, de ampliar a visão do paciente, a visão sobre esse paciente. E aí, um dos diferenciais que eu acho da termografia, como você disse, o seu termógrafo, ele já está ali ligado, né? Sim, Então, a realização dessa captura da imagem ali em tempo real, você avaliar essa dor em tempo real do paciente, que eu acho muito interessante junto com a termografia. tempo real. É a questão do tempo real. Claro que nós podemos usar aí na pesquisa, você sabe bem, Fran, que como é assim, o Dalmaso também. Uh, Na pesquisa a gente tem um tempo, a gente agenda a avaliação, porque tem um protocolo rígido que nós seguimos, que foi aprovado numa comissão. Então, isso é tudo avaliado posteriormente. Agora, a termografia clínica, ela é tempo real. É o que eu estou vendo ali. O paciente está tendo uma queixa, eu já estou verificando o que tem ali
E sempre no princípio, né, Fran, da termografia, que a homeostase, né, o equilíbrio é a temperatura. Então, toda a assimetria térmica, ela é uma indicação de disfunção. E a assimetria é uma avaliação qualitativa. A gente não precisa medir nada, a gente está olhando ali em tempo real e já está identificando que ali tem um problema. O tempo real para a termografia clínica é a chave. Isso. Queria também aproveitar para falar com o Carlos aí. Carlos, conta um pouquinho para nós como que a termografia aí entrou na sua prática médica, na sua vida de médico. Por mais que o Carlos, eu brinco com o Carlos nos ajuda tanto, né, atrás das câmeras, que ele tem que sair das sombras, né, para compartilhar aí todo o conhecimento que ele tem de termografia. Então, tá me ouvindo bem, Fran? Tá. Sim. Então, comecei com termografia em 2012. Em 2012 eu estava fazendo a especialização de dor lá no Einstein. A minha formação de base é clínica geral e eu estava fazendo um curso para aumentar o arsenal diagnóstico, terapêutico, que todo médico tem que fazer, né? E a base de dor na faculdade, pelo menos da minha geração, que saiu ali no início do século, não era tão grande. A gente já tem um pouco mais de ensino do que dor é uma coisa a ser vista e não dor algo que vem junto com a doença. Mas eu não tive as bases que hoje o pessoal tem na faculdade. Não só a medicina, os outros cursos também. Então eu estava especializando nisso e tive uma aula de diagnóstico com termografia. E eu lembro que naquela semana, na- eu tive aula na semana seguinte, eu tive um caso de herpes zoster no pronto atendimento. E eu lembro que eu, um pouco inseguro ainda, né? Eu tinha 6 anos de formado só. Então você entra na emergência, o paciente com dor, dor torácica, um paciente de 75 anos. Você já começa a querer pensar que é uma angina, que é não sei o quê, o cara fez um esforço. E ele contando que vinha das costas, vinha pro lado. Não tava com aquela segurança. Deu certo de eu estar com uma câmerazinha. Na época não existiam as portáteis, então tinha um pouquinho maior. E vi a neuropatia. Literalmente eu vi a neuropatia acontecendo naquele paciente. Cerca de 2 semanas antes dele ter as vesículas aparentes. E pude fazer um tratamento mais eficaz, na época com bastante corticoide, antirretroviral, um paciente que não evoluiu com dor crônica. Corta para 2025, estou acompanhando uma paciente nefropata que chegou para mim depois do AVC, depois do herpes zoster, após o internamento do AVC, e lá na emergência, quando a internaram, ninguém avaliou a dor que ela estava tendo. Fizeram enzimas cardíacas achando que ela estava infartando, e no fim do internamento as vesículas aparecem. Isso foi em novembro do ano passado e até hoje ela está com dor. Por quê? Perderam o timing de fazer o tratamento que pode tirar a dor. Daqui para frente, o que ela vai ter que fazer? Como não fizeram o diagnóstico rápido, como até a Luciane falou, em tempo real, essa paciente vai ter uma série de tratamentos invasivos, uma série de tratamentos caros, para ela poder melhorar essa dor, que ela não vai poder fazer, principalmente por ser nefropata. O que vão poder fazer? Tirando morfina, todos os medicamentos são mais complexos de fazer. Então, veja só, né? Com 13 anos de diferença entre o meu primeiro contato e agora, a mesma situação, mostrando como é importante esse diagnóstico de maneira rápida. E não só isso, né? Manter atualizado. São 13 anos de termografia. No ano seguinte eu fiz a especialização. Na época, se eu não me engano, eu fui a segunda turma, logo depois que a Luciane fez o curso dela. E desde então eu não paro mais de fazer imagem, mexer com o computador, né, Fran? E conseguir ajudar meus pacientes de uma forma muito melhor do que sem a termografia. Perfeito, Carlos. E você falou uma palavra que normalmente pode trazer alguns ruídos, eu falo, alguns ruídos na termografia, que é o diagnóstico, né? Uhum. Então vale ressaltar que às vezes manda algumas perguntas, tipo, ah, mas a termografia faz o diagnóstico. Ah, e o diagnóstico? O diagnóstico da fibromialgia, o diagnóstico de tal doença reumática. Então, pessoal, eu gosto de sempre tento trazer aqui na sala secreta, né, esse bate-papo e também deixar bem claro para as pessoas que a termografia é uma ferramenta de apoio diagnóstico. Então não adianta você fazer uma pergunta ampla. A termografia, esses dias até num perfil grande, me mandaram várias vezes. A termografia faz o diagnóstico de lesão muscular?
E assim, o dono do perfil, claro, vamos dizer assim, descascou a termografia e porque amplifica. A termografia nem tem esse intuito, vamos dizer, da lesão muscular. Lesão muscular é algo anatômico. A termografia é um exame funcional. Então é assim, querer usar algo que não condiz com aquilo. Então, primeiro de tudo, eu acho muito importante as pessoas entenderem o conceito básico da termo. Para daí você se perguntar se ela poderia auxiliar no apoio diagnóstico, né? Então hoje a gente já sabe, já tem diversas patologias, como a síndrome regional complexa, que a gente já sabe que tem uma boa assertividade, tá? Quando a gente fala de diagnóstico, gente, a gente tem que pensar, esse diagnóstico, ele tem especificidade para essa patologia? Né, acurácia para essa patologia. Então, hoje, claro, isso melhorou muito dentro da termografia, eu diria aí nos últimos 10 anos. Por quê? Porque estão tendo mais estudos, né, para analisar o uso da termografia no apoio diagnóstico de determinada patologia, né? E é interessante a gente trazer aqui, trago essa discussão dessa questão do diagnóstico, porque sempre vai ser, eu acredito que sempre vai ser um tema um pouco polêmico, porque as pessoas fazem a pergunta de maneira errada, tá? No meu ponto de vista. Que, ponto de vista Franciele, as pessoas fazem a pergunta errada, e aí, claro, né? Enfim. Mas eu acho que é interessante a gente bater nessa tecla do apoio diagnóstico e que tem crescido, né? Como o Carlos disse, esse estudo contínuo da termo é algo que quem usa essa tecnologia é fundamental. O aprendizado contínuo, porque cada vez mais os estudos têm nos mostrado a acurácia, né, em usar a termografia para auxiliar no diagnóstico de determinada patologia. E aí eu gostaria que tanto o Carlos quanto a Luciane se pudessem falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que sempre gera ruído, sempre gera, né? Nessa questão principalmente quando fala de fibromialgia, doenças reumáticas, aí a galera, assim, eu acho que se perde um pouco, sabe? É Eu acho interessante. que... Desculpe, Dalmas, pode Pode falar. falar, desculpa, Luciano. Não, por favor, Eu você queria é... só pegar o gancho que o Dalmaso falou antes, e já entrando no assunto da Fran para não ocupar muito espaço aqui, mas o Dalmaso falou isso assim, ó, o que faz a diferença na termografia clínica é você ter um caso, pode ser seu ou pode ser de algum colega, alguém mostrou para você, onde a termografia fez toda a diferença. Como que fez a diferença? Mais rápido, mais precisão, questionou um diagnóstico inicial ou uma suspeita inicial, e aí isso muda a vida. Depois que você viu aquilo, nossa, se eu não tivesse a termografia ali, como é que eu ia conduzir aquilo? Ia ser tudo mais lento, com mais sofrimento para o paciente, eu ia demorar muito para entrar com o tratamento. E a questão do diagnóstico, eu sempre falo assim, o diagnóstico com termografia é a última preocupação que quem está aprendendo termografia tem que ter, porque você tem que entender o que a imagem funcional está mostrando, que a imagem, eu sempre digo nos cursos, a imagem sempre tem razão, você que tem que entender o que ela está querendo dizer para você, mas você não tem que duvidar da imagem se ela foi coletada de uma maneira qualificada, com um bom foco, com uma preparação da temperatura da sala. Então, dentro disso, você tem muitas preocupações antes de entender o que a termografia, como imagem funcional, está mostrando. O diagnóstico, ele vem muito tempo depois, com estudo, com anos de estudo, eu diria, porque você tem que fazer isso que a Fran falou, que é a correlação. É um método novo ainda como diagnóstico complementar. Então, existe validação para várias patologias ou síndromes dolorosas, para outras não tem ainda, porque ninguém fez essa avaliação de uma maneira mais rigorosa do ponto de vista científico, porque não deu tempo ainda, né? Nós temos poucos anos de termografia clínica. Entretanto, você sabe pela termografia se o problema é ali onde o paciente está dizendo ou não é, porque muitas vezes a queixa é num lugar e a origem do problema é num outro lugar, então isso você consegue descobrir. E a termografia é mais um método complementar. Então, como por exemplo a fibromialgia,
é uma polêmica, no meu ponto de vista, desnecessário, porque a termografia é um diagnóstico clínico, como a maioria das síndromes dolorosas. Você usa a termografia para corroborar a sua suspeita. E aí sim nós temos um respaldo científico bastante importante. Só que você fazer uma imagem térmica e dizer que aquilo é fibromialgia sem o contexto do paciente não serve para nada. Você tem que ter o contexto. Então, o foco da termografia para quem está aprendendo é entender o que ela mostra, e aí você mesmo, na sua área profissional, você começa a ver todas as potencialidades que ela tem. Essa é a minha opinião, baseada nesses 20 anos aí de termografia, né? E uma coisa que eu aprendi com um professor de clínica meu é que 100% dos diagnósticos não são feitos com exames, são feitos com a sua anamnese. O que Exatamente. você, o que você precisa é, com prevalências, incidências, probabilidades bayesianas antes de você pensar em outra coisa, é com o que o teu paciente apresenta, quais são as suas hipóteses. Uma será mais provável, com base com as informações que você tem, outras menos prováveis. Todo e qualquer exame posterior será complementar, como o próprio nome diz, em que ele vai refinar o seu pensamento, dar dados para quantificação e qualificação, para te deixar com um pouquinho mais de detalhe no que ele tem. Falou de dor complexa regional. Paciente com dor na mão, o que, que pode ser? Você vai ter que tirar a história direitinho, ver quanto tempo tem, o que, que não tem, se teve trauma, se não teve, e você vai ter algumas hipóteses. Neuropatia, trauma, sei lá, tumor ósseo, não sei. Um dos exames que podem ser utilizados para refinar o teu raciocínio, termografia, que vai ter uma característica, no caso, mudando a imagem no code stress, quebra de gradiente distal na imagem simples, e aí você começa a montar seu raciocínio. Fora isso, você falar que faz diagnóstico com este ou aquele exame, é errado. Não existe exame. Nem genética você dá o diagnóstico só com exame. Você tem que fazer um cariótipo, por exemplo, e uma trissomia de 21 não necessariamente vai ser uma síndrome de Down. Isso aí. Então, Afinal, tem erro, né? então, a termografia clínica, que é o nosso tema de hoje, se me permitem, assim, só fazer uma frase, assim, não é em busca do diagnóstico, é em busca de onde tem o problema principal daquele momento e se ele é daquele momento, ou se você vê pela termografia que ele já vem de outros problemas, né? Isso nós vemos muito dos pacientes hipotônicos, hipermóveis, que a gente vê uma rigidez, quando na verdade aquela rigidez veio de uma falta de estrutura, de estrutura postural e tal. Então, na verdade, o que a termografia clínica vai em busca não é do diagnóstico, é de você fazer uma abordagem funcional na mesma hora, Exato. tempo real, que vai dar o caminho para onde que você tem que ir para tratar aquele paciente. O diagnóstico final ele é secundário na termografia clínica. Talvez até ajude. Talvez até ajude. E complementando, acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu costumo receber mensagens, mandam as imagens aí, o que que o paciente tem? Aí eu já falo, calma, primeiro qual a história clínica desse paciente? Quais são as queixas desse paciente? Então, a termografia, ela é uma das peças para montar esse quebra-cabeça, para você auxiliar no diagnóstico. E eu aqui como fisioterapeuta e também trago um pouco para o meu lado, no caso, né? Que é também o tratamento termoguiado, né? Esse é uma nomenclatura que eu posso dizer que é nova, né? Então, um tratamento termoguiado. Se o paciente chega na minha clínica, eu posso realizar ele o exame em tempo real, monitorar esse tratamento, que eu acho que também faz a diferença, né? E acompanhar esse paciente. Que eu sempre falo que o fisioterapeuta, ele tem, não só fisioterapeuta, né, demais profissionais, ele tem uma caixa de ferramentas, né? E ali você pode acertar qual ferramenta se adapta melhor à condição desse paciente, né? Uma coisa que é muito polêmica ali é o uso, recovery, vai usar gelo, vai ser a imersão no gelo? Não, agora é a imersão na bolsa da água morna. Então, assim, cada paciente também pode responder de uma forma, e eu acho que a termografia também agrega muito nesse acompanhamento, né, no follow-up do paciente, né? E eu acredito também que os futuros
futuros estudos aí estarão relacionados justamente a isso, né? Determinada patologia, como o paciente responde, seja uma determinada droga, um determinado tratamento, enfim. Então, acho que esse também vai ser um diferencial, né? A questão de, a Lu falou, é, termografia de leito, eu não gosto muito desse nome. Eu prefiro falar de termografia em tempo real na clínica, né? Termografia clínica em tempo real. Tratamento termoguiado. Enfim, mas eu acho que esse também é o caminho aí do futuro breve da termografia, do diferencial. Eu acho que é o verdadeiro diferencial do profissional que opta em utilizar a termografia. Isso aí. E sempre se mantendo atualizado, porque tem mudança a todo instante. Isso, e aproveitando esse gancho, acho que vale ressaltar a importância aqui do ensino continuado na termografia, né? A Lu ministra aula, enfim, né? Eu ministro aula desde 2016 em termografia, então às vezes o pessoal foi lá, teve o primeiro contato, e é o que eu falo. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que tenha a câmera é deixar dentro da gaveta, né? Então, como disse a Lu, faça o seu caso clínico. Ah, a pessoa chegou, já veio com um diagnóstico nosológico, por exemplo, né? Correlaciona aí com suas avaliações, enfim. Mas eu acho que o mais importante, independente em que nível que você esteja, seja o seu primeiro contato na termografia ou um contato mais avançado, né? Eu acho que a importância de se manter uma educação continuada nesse tema, tá? Porque E é aí, muito extenso. isso, justamente, muito extenso e, claro, aí dependendo de cada especialidade. Então, por isso, gente, eu quero aproveitar esse momento de hoje, um momento especial para nós que trabalhamos com termografia, e eu gostaria de anunciar, fazer aqui um anúncio. E para fazer esse anúncio, eu vou pedir gentilmente para o Carlos soltar esse vídeo, né? É o anúncio aí da nossa plataforma Thermoconnection, tá? Então eu peço gentilmente para vocês. Depois de meses de trabalho, ouvindo cada dúvida, cada dificuldade e cada pedido que recebemos de profissionais da área de saúde de todo o Brasil, chegou a hora. A partir de agora, a Thermoconnection está oficialmente aberta. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E sejam todos muito bem-vindos nesse aprofundamento do conteúdo. E aí vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aqui do que eu sei com vocês. Com mais de 20 anos de experiência em aplicação da termografia. Thermoconnection é a primeira grande plataforma de educação continuada em termografia na área da saúde. Uma assinatura que te dá acesso imediato a um ecossistema completo de aprendizado. São mais de 60 aulas já disponíveis, com conteúdo novo toda semana, ministradas pelos maiores especialistas de termografia na área de saúde do Brasil e do mundo. A Thermoconnection é para você que já fez cursos, mas ainda sente dificuldade de aplicar na prática com seus pacientes. Quer começar na termografia, mas nunca encontrou um caminho claro e acessível. Ou já tem experiência, mas busca conteúdos mais avançados, casos clínicos reais e atualização constante. Com uma única assinatura, você vai ter acesso a aulas novas toda semana, casos clínicos reais, aprofundamento contínuo do básico ao avançado, comunidade exclusiva para networking e dúvidas, suporte especializado e o seu acesso é ilimitado, podendo utilizar qualquer dispositivo com acesso à internet. Os primeiros que assinarem agora vão garantir a Thermoconnection por um preço especial, apenas R$ 79,90 por mês. Esse é um valor promocional e exclusivo, que só vai estar disponível por tempo limitado. As inscrições estão oficialmente abertas. Clique no link agora, garanta sua vaga e venha fazer parte da maior comunidade de educação continuada em termografia na área de saúde do Brasil e do mundo. Chegou a hora de transformar teoria em prática, de sair da dúvida e finalmente avançar. Thermoconnection, o seu próximo passo na termografia na área de saúde
começa aqui. Então, eu estou aqui muito feliz em anunciar que estão oficialmente abertas, né, as inscrições para a plataforma Thermo Connection, tá? Essa plataforma, gente, foi estruturada aí tem tempos, né, que a gente tenta estruturar essa plataforma e tem ouvido o que cada um tem nos falado sobre. A gente tentou trazer o melhor conteúdo aí para dentro da plataforma, tá? E claro, nosso grande sonho, que já é uma realidade, nosso pontapé inicial aí, que é a maior plataforma de educação continuada em termografia clínica para os profissionais da saúde, tá? Então, lembrando, é uma assinatura mensal, no qual você tem um ambiente online, que você vai ter acesso imediato aí já a mais de 60 aulas disponíveis. E toda semana vai ser liberada uma nova aula, tá? Você vai ter aí acesso a cursos completos, casos clínicos, aulas práticas, interpretações reais e o mais importante, né, tudo com os maiores especialistas em termografia, tá? Então, como mencionado já no vídeo, né, a Thermoconnection é para quem já fez cursos, mas ainda sem dificuldade de aplicar na prática, quer começar na termografia, mas não sabe por onde começar, ou se você já tem uma experiência, mas está buscando conteúdos mais avançados, tá? E aprofundamento clínico, certo? Então, quem tiver qualquer dúvida também sobre a plataforma, pode nos escrever, tá? Lá no nosso grupo exclusivo e ressalto aqui para vocês que a assinatura está com esse valor de R$ 79,90. É um valor promocional por tempo limitado. Então, o link para realizar sua inscrição na plataforma já estará disponível lá no nosso grupo e também aqui no chat. Tá bem? Então, espero vocês na plataforma, juntamente aí com os maiores nomes nacionais e internacionais da termografia na área da saúde, tá? Gostaria também de agradecer aqui hoje a participação, obviamente, aí da doutora Luciane e também do doutor Carlos Dalmasso. Tá? Então, Eu que pessoal, agradeço o convite, Fran, e já quero avisar que os primeiros assinantes que acabaram de assinar a plataforma, vamos conversar com eles depois. Então não se preocupem, quem tiver qualquer dificuldade, é só esperar um pouquinho que eu já vou entrar em contato com vocês. combinado, combinado, Carlos. Lu, muito obrigada. Eu sei que você está aí também já a caminho dos seus atendimentos, tá? Obrigada aí pela participação de hoje. E estão oficialmente abertas as inscrições para a plataforma Thermo Connection, tá? Até a próxima segunda na sala secreta da termografia. Ah, deixa eu ressaltar aqui. Se você não conseguiu nos acompanhar ao vivo na sala secreta, esse vídeo logo mais estará disponível lá no nosso canal no YouTube, @termosaúde. Inscreva-se e ative as notificações, que assim todos os vídeos que nós postarmos, você vai receber aí a notificação de que tem algo novo no nosso canal. E aproveitando, ao assistir esse vídeo, para nos ajudar e para que esse vídeo chegue a mais pessoas, por favor, deixe aí o seu like, tá bom? Parece meio clichê, mas isso nos ajuda muito e ajuda com que esse vídeo chegue a mais profissionais, certo? Agradeço aqui a participação de todos ao vivo, tá? E nos vemos em breve em mais uma sala secreta. Até breve!